Puxa o manche! Puxa! Gente, Um voo russo para Hong Kong está com sérios problemas. Pro outro lado! Pro outro lado. Pra esquerda, agora pra direita. A gravidade tornou-se uma força mortal enquanto a equipe luta para impedir que o avião atinja o solo a 10 mil metros de altura. Sai daqui! Sai. O motivo de todo o caos: um garoto de 15 anos está nos controles. Vira pra esquerda, tô vendo o solo. 3.000. Aqui mesmo. Não estamos recebendo oxigênio. O alarme disparou. Estamos enviando ajuda. Temos uma emergência. Mayday. Essa é uma história real. As reconstituições são baseadas em gravações da cabine de comando. Senta na minha cadeira. Isso. Tô filmando o piloto. Você tá filmando? É um passeio em família. Um piloto orgulhoso levando seus filhos na primeira viagem ao exterior. Mas em poucos minutos, as férias deles vão se transformar em uma luta aterrorizante pela sobrevivência. Segura a coluna de controle. Pra trás. Os investigadores ficariam espantados. Pro outro lado. Como um garoto de 15 anos acabou no assento do piloto, pilotando uma aeronave de passageiros novinha. Pro outro lado. Pra trás. Criança na cabine. 22 de março de 1994. Moscou. Eldar Kudrinsky, de 15 anos, está indo para o exterior pela primeira vez. Ele precisa de todos os seus CDs. Eldar, o tio Volodya tá esperando. Tô pronto. Vamos. Mas este não é um garoto comum. O pai de Eldar é o capitão Yaroslav Kudrinsky, um piloto internacional. Na Rússia, isso significa fazer parte de um grupo privilegiado e ter acesso a luxos que a maioria do país só pode sonhar. Vamos. O capitão tá aqui. Agora a gente pode decolar. Oi, tio. A Aeroflot permite que as famílias dos pilotos viajem uma vez ao ano com desconto. Então o capitão Kudrinsky está levando seus filhos para umas férias de 4 dias em Hong Kong. Não vai caber tudo. Qualquer um pensaria que estamos indo por um ano. Cadê sua filha? Ouvindo música no carro. Quando chegarem na nossa cidade, elas vão estar surdas. Quê? Surdas. Quê? Capitão Vladimir Makarov, Volodya para os amigos, também é piloto da Aeroflot. Ele também está indo para Hong Kong de férias e vai ficar de olho nas crianças durante o voo. A senhora Kudrinsky só vai até o aeroporto para se despedir. Eldar e Ana, prometam que vão ligar assim que chegar. Volodya, pode ficar no pé deles? Sim. A gente liga assim que puder, tá? Vamos. O Yaroslav e eu amávamos viajar e as crianças também. Eles amavam ir para novos lugares e aprender coisas novas. Eles tiveram a chance de acompanhar o pai e ficaram empolgados. Eldar e Ana não são os únicos embarcando no voo 593. A maioria dos 63 passageiros são empresários de Hong Kong e Taiwan, buscando oportunidades na Nova Rússia. Outros, como Adrian DeVille, vieram de Londres pela Aeroflot porque ela oferece conexão econômica para a Ásia. Ele é gerente de uma loja de câmeras na Inglaterra e tem uma paixão por aeronaves. Na verdade, ele está indo para Hong Kong por 2 semanas para fotografar o novo aeroporto que acabaram de construir. Ele viajava o mais longe que podia. Se ele achava que tinha um bom aeroporto em algum lugar, ele fazia o possível para chegar lá só para tirar algumas fotos legais. E a viagem para Hong Kong surgiu a partir disso porque ele queria ver esse aeroporto novinho em folha, que era uma façanha da engenharia na época. Mark Newport é um promotor esportivo britânico que mora em Hong Kong. O Mark estava no exército, nas Forças Armadas, e foi para Hong Kong e adorou.
e se casou lá. Ele escolheu a Aeroflot. Eu nunca tinha ouvido falar até então, mas era um voo barato. Em 1994, a Rússia está passando por grandes mudanças. 3 anos antes, a antiga União Soviética finalmente desmoronou. Uma nova Rússia está emergindo por trás da cortina de ferro rasgada. Seu povo deseja as liberdades do Ocidente, o estilo de vida, as viagens internacionais. Mas sua companhia aérea estatal, a Aeroflot, também está passando por uma transformação. Eles têm dificuldades para comprar 5 novas aeronaves da empresa Airbus. Um Airbus A300 e 10-300 de última geração, de 70 milhões de dólares. Embora acomode menos de 200 passageiros, ele pode voar 3 vezes mais longe do que qualquer uma das maiores aeronaves de passageiros da Rússia. O A310 é um avião totalmente automatizado, equipado com sofisticados sistemas à prova de falhas. A Aeroflot espera que ele ajude a melhorar a reputação de segurança irregular da empresa. Sempre que houver uma companhia aérea estatal apoiada por um governo específico, se esse governo estiver com problemas, seja financeiro ou político, isso afetará tudo o que estiver associado a esse governo central. A Aeroflot é uma companhia aérea estatal e por isso existe essa percepção de que ela talvez não tenha tido os recursos financeiros para ser muito estruturada e passar por supervisão para garantir um alto nível de segurança naquele momento. A Aeroflot criou uma nova divisão prestigiosa em torno da frota Airbus, chamada Linhas Aéreas Internacionais da Rússia. Os pilotos usam uniformes especiais, pilotam aviões de última geração e viajam para os principais destinos do mundo. A nova frota representa uma nova e moderna Rússia para o mundo. Depois do colapso da União Soviética, a Aeroflot, ainda controlada pelo governo, foi forçada a buscar lucros e desenvolver uma rede que fosse comercialmente justificada. A Aeroflot seleciona a dedo um corpo de pilotos de primeira classe para a principal companhia aérea da Rússia. Cada um deles tem milhares de horas de voo, registros de segurança impecáveis e inglês fluente. Eles recebem treinamento especial dos fabricantes da aeronave, a Airbus Industrie. Na época, a companhia aérea tinha cerca de 3.000 pilotos. Apenas 16 homens deveriam ser enviados para serem treinados primeiro, e somente os melhores conseguiram. Eu e o Kudrysk começamos a trabalhar aqui em Sheremetyevo ao mesmo tempo, e éramos vizinhos. Depois descobrimos que nós dois éramos pilotos. Depois, nós dois treinamos para o A310. Estudamos juntos. Eu me lembro de como foi difícil para eles conseguirem, porque a tecnologia era bem diferente. Eles deram muito duro, mas conseguiram aprender e começaram a voar. Yana e Eldar finalmente estão a bordo do novo avião sobre o qual seu pai falou tanto. Oi. É bom vocês dois se comportarem ou seu tio vai apertar o botão de ejeção. Kudrysk tem 900 horas de voo no A310 em seu currículo. Preciso ir, tá? Era a primeira viagem internacional deles, mas eles já tinham acompanhado o pai em outras viagens dentro da Rússia. Eles eram bastante viajados para a idade deles. Primeiro, o capitão Danilov comandará o voo pelos movimentados corredores aéreos de Moscou. Em seguida, Kudrysk assumirá o comando. Quando ele o fizer, o primeiro oficial Piskarev se tornará seu copiloto. Todos os 3 são pilotos de primeira classe. Nesse novo A310, a cabine de comando é totalmente computadorizada. Como outras aeronaves de última geração, ela é equipada com um piloto automático sofisticado que pode controlar o avião por longos trechos. Rotas internacionais como esta para Hong Kong são vitais para a Aeroflot. Elas trazem moeda forte e preciosa em um momento em que o mercado interno está lutando para obter lucros. O voo 593 decola às 16h39, horário local.
Em seguida, se juntará à rota aérea transiberiana, voando para leste em direção à Mongólia e China. É uma viagem tranquila. Apenas 4 horas das 10 horas de viagem, eles acabam de passar por Novosibirsk, na Sibéria, quase metade do caminho. Mas Eldar e Ana estão muito animados para conseguir dormir. Depois de atravessar as movimentadas aerovias ao sair de Moscou, o piloto Danilov faz uma pausa para descansar. Ele passa o controle para o piloto de revezamento Kudrinsky, que agora se torna o capitão em exercício para o próximo trecho da jornada. Você assume. Eu assumo. Ainda tá acordado? Sim, por quê? Vamos fazer uma surpresa pro seu pai? Na cabine? Sim. O que acha? Vamos. A aeronave mais tecnologicamente avançada da Aeroflot está agora em piloto automático a 10 mil metros. É uma noite calma, sem vento. Mas a paz não vai durar. Em breve, os pilotos e a tripulação estarão lutando para salvar a vida de todos a bordo. Um dos novos aviões da Aeroflot está em voo direto de Moscou para Hong Kong. O capitão Kudrinsky está levando seus filhos na primeira viagem ao exterior. Eles estão prestes a fazer uma visita surpresa. Tenho visitantes importantes. Quer que eu os traga? Tá bom. Entra. Oi, pai. Esse é o primeiro oficial Igor Piskarev. Olá. Oi. O que acham do nosso novo avião? É muito legal. É incrível. Ele é bem diferente do nosso antigo avião russo, então Pai, o que é isso? é um computador de voo. Ele pilota o avião e faz tudo automaticamente. Vem sentar na minha cadeira. Você quer? Vem. É um voo tranquilo. Muitos passageiros estão dormindo, sem saberem do que está acontecendo na cabine de comando. Pai, posso virar isso? Sim. Yana, você quer pilotar o avião? Não. Coloca as mãos na coluna de controle. Pode colocar. Mas não toca em nenhum botão, tá? Principalmente esse vermelho, o botão do piloto automático, tá bom? Kudrinsky gira o botão seletor de trajeto. Isso não desativa o piloto automático, mas permite que ele vire o avião ligeiramente para a esquerda. Isso faz a filha dele pensar que está pilotando o avião. O horizonte artificial mostra que o avião está inclinando para a esquerda. Este instrumento é vital quando não se pode ver o chão, pois mostra ao piloto quão nivelado o avião está em relação ao horizonte. Foi você. Você virou o avião. Kudrinsky agora coloca a aeronave de volta em sua rota pré-estabelecida, enquanto o copiloto Piskarev comunica sua posição ao controle de tráfego aéreo. Novokuznetsk, que é o SU-593, nível de voo 330, rumo 105. O voo 593 está agora a mais de 3.200 quilômetros a leste de Moscou, perto do meio da Sibéria. Sierra Uniforme 593, Novokuznetsk, nível de voo 350, rumo 105. Sierra Uniform 593, estimando Zakir às 17h59. Agora é a vez de Eldar no comando. Ele está esperando por esse momento há muito tempo. Tô filmando o piloto. Você tá filmando? Eu tô. Posso virar isso? Sim, mas se você virar para a esquerda, para onde o avião vai? Para a esquerda. Isso, olha para a esquerda, observando o solo quando estivermos virando. Eldar acha a coluna de controle bastante dura. Parecia se mover facilmente quando a irmã dele estava fazendo. Então ele tenta com mais força. Mas ele não consegue fazer o avião virar, porque o piloto automático está mantendo no curso. Tá virando agora? De repente, a coluna gira com facilidade. Legal. Ele tá virando para a esquerda? Sim, tá.
Nivela o avião para ele. Mais uma vez, seu pai gira o seletor de trajeto de volta para a configuração original, encerrando a curva e a ilusão de Eldar de estar pilotando o avião. O capitão Kudrinski seleciona o modo de navegação. Ele pede ao piloto automático para colocar o avião de volta no curso para Hong Kong. Pai, Mas Eldar ainda está segurando o manche para a esquerda. Ficou rígido de novo. posso voltar pro meu assento? Pra quê? Se quer dormir? Você não vai correr na primeira classe. A gente seria demitido. Eldar agora vira a coluna de controle ligeiramente para a direita, aproveitando seu momento no comando. Eu vou fazer compras na Temple Street. É um mercado famoso que só abre à noite. Por que ele tá virando? Tá virando sozinho? Tá. Faz pouco mais de 3 minutos que Eldar se sentou no assento do piloto. O avião está se inclinando bruscamente, uma curva que se torna mais acentuada a cada segundo. O avião parece estar virando sozinho, mas ninguém parece saber o porquê. Entramos numa zona. No circuito de espera. Certeza? Absoluto. Um arco substituiu a linha reta de direção na tela. O arco se parece com um circuito de espera ao redor de um aeroporto. Enquanto eles estudam a tela, o avião continua a virar. Ele está inclinado a 45 graus, o que é mais íngreme do que para o que ele foi feito. De repente, as barras de comando desaparecem da tela principal de voo. A tripulação não tem mais nenhuma informação sobre curso ou trajeto. O avião está voando a 650 km por hora, inclinando-se violentamente. Como uma curva fechada em um carro esportivo, o movimento dramático da aeronave começa a pressionar todos contra seus assentos. Gente! O piloto automático do A310 trabalha para manter o avião no ar. De repente, o nariz se eleva. A força G aumentada torna difícil para Piskarev alcançar os controles. Ele faz o possível, mas nada acontece. A curva fechada de Piskarev para a esquerda não tem nenhum efeito sobre o avião. Segura a coluna de controle. Eldar é o único que está com as duas mãos nos controles. Pro outro lado. Ele só consegue seguir as ordens mais básicas. Pra esquerda. Ele não consegue se levantar porque a gravidade o está empurrando contra seu assento. Pra esquerda. Pra esquerda. Agora pra direita. Pro outro lado. Eu tô virando pra esquerda. Sai. Eldar está no assento do piloto há pouco mais de 4 minutos. E agora não consegue sair. Seu corpo parece ter o dobro do peso normal. Sai. Sai. Kudrinski não pode fazer nada além de lutar contra a força da gravidade. A aeronave está mergulhando em direção ao solo. E não há nada que ninguém possa fazer. Sai daí logo. Sai. O voo 593 da Linhas Aéreas Internacionais da Rússia para Hong Kong está com sérios problemas. Tô vendo solo. O filho de 15 anos do piloto está no controle há 4 minutos. O avião está virando violentamente e perdendo altitude. O capitão Kudrinski precisa urgentemente voltar para o assento do piloto, mas mal consegue se mover. O avião está virando tão violentamente que a força da gravidade em seu corpo faz com que ele sinta que tem o dobro de seu peso normal. Todos a bordo agora sentem a força dos movimentos violentos do avião. Seu avião está com um problema sério. Mas o capitão Danilov não consegue chegar à cabine. Ele também é esmagado pelas forças poderosas criadas pela inclinação extrema do avião. O avião ainda não está respondendo. Para aumentar a confusão, um alarme começa a soar. Ele sinaliza o desligamento completo do piloto automático. Agora, o avião está nas mãos de Piskarev e Eldar. E para piorar ainda mais a situação, há outro alarme. Pro outro lado. Está prestes a perder sustentação. Pra esquerda.
Ajuda. Um sistema de segurança automático entra em ação para manter o avião voando. Ele abaixa o nariz e coloca o Airbus em um mergulho acentuado para recuperar a velocidade. Estamos indo pro chão? O avião mergulha a uma velocidade assustadora de 12 mil metros por minuto. Para as pessoas a bordo, é como se um elevador caísse debaixo delas. Em alguns segundos, a forte pressão da curva em alta velocidade é substituída pela quase ausência de peso. Quando o avião despenca repentinamente, a situação se torna muito perigosa. As pessoas e os objetos que não estiverem presos cairão quando a gravidade retornar. Eles estavam voando a 10 mil metros, mas agora estão caindo rapidamente. Se não agirem rápido, atingirão o solo em menos de um minuto. Piskarev puxa a coluna de controle com toda a força possível para tirar o Airbus do mergulho. O nariz finalmente se levanta e a aeronave começa a subir rapidamente. A gravidade agora retorna com um choque. À medida que o avião sobe, a rápida aceleração empurra as pessoas para baixo brutalmente. A mudança drástica na velocidade faz com que todos se sintam 4 vezes mais pesados. Enquanto isso, o primeiro oficial Piskarev ainda está tentando obter o controle da aeronave. Reduz a potência. Piskarev conseguiu tirar a aeronave do mergulho, mas ela está subindo muito rápido. Os motores do A310 não têm potência suficiente para empurrá-lo quase verticalmente para cima. A velocidade cai drasticamente. O avião se esforça para subir, mas foi forçado demais. Quando a força da aceleração diminui, Kudrinsky entra em ação. Mas Piskarev faz o avião entrar em stall. O nariz do avião cai em um mergulho livre. Agora, o Airbus está girando em direção ao solo a 6 mil metros de altura, a uma velocidade de 70 metros por segundo. Potência máxima. Pela primeira vez desde o início da crise, capitão e copiloto podem trabalhar juntos para salvar o avião. Potência máxima. Já está em potência máxima. Kudrinsky controla o leme, a superfície vertical na cauda, para ajudar a sair do giro. Qual a velocidade? Não consigo ver. Finalmente, o avião parece estar respondendo. Ao acionar o leme, Kudrinsky quase consegue parar o mergulho giratório. Estamos conseguindo. Diminui potência máxima. Após uma luta desesperada, os dois pilotos conseguem tirar o avião de seu giro terrível. Eles estão começando a se estabilizar, mas ainda não estão totalmente no controle. A gente vai conseguir. Tá tudo bem. Puxa um pouco. Em meio a todo o caos dos últimos minutos, os pilotos não sabem exatamente o quanto caíram. De repente, eles ficam sem tempo. S593, aqui é o controle de área de Novokuznetsk, por favor, responda. 500 quilômetros ao norte da fronteira com a Mongólia, os controladores de tráfego aéreo em Novokuznetsk esperam que o voo 593 comunique que saiu de sua área de controle. Responda, por favor. Menos de 2 horas depois, o primeiro grupo de busca sai para procurar o Airbus na selva gelada e acidentada da Sibéria. Eles finalmente localizam os restos do voo 593 em uma encosta arborizada a cerca de 100 quilômetros a leste de Novokuznetsk. Logo fica claro que não há sobreviventes entre os 75 passageiros e tripulação. Essa era uma aeronave nova em folha, equipada com a mais recente tecnologia. O que poderia tê-la derrubado? Porque não houve nenhum aviso, nem mesmo um sinal de perigo. A mídia russa é rápida em especular. Poderia ter sido uma bomba terrorista? Quando eu estava em Moscou, as notícias que recebemos foram de que poderia ter sido um ato terrorista, porque já tivemos atos terroristas em aeronaves antes. Não sabíamos de nada além do fato de ninguém ter sobrevivido. Por algum tempo, eles não me contaram nada específico.
E só no dia seguinte, o diretor da companhia aérea me disse que não havia esperança alguma. Foi um momento horrível. Horrível. É difícil de acreditar. A Aeroflot leva as famílias dos mortos para Moscou. Entre elas está Brenda Clark, a mãe do passageiro britânico Mark Newport. Encontramos minha nora lá. Eles nos disseram que o local estava isolado, que não podíamos ir até lá. E ela disse que eu não podia ir até lá porque os chineses estavam lá. E eles precisavam fazer rituais e outras coisas. Daí ela disse que eles estavam lá. Foi aí que eu percebi que eles tinham mentido para mim quando disseram que o local estava isolado. E foi quando eu disse para eles, eu quero ir até lá. E se vocês não me levarem lá, eu vou pegar uma carona. As autoridades os levam até o local da queda. Os parentes das vítimas chinesas jogam pedaços de papel com mensagens escritas neles. Outros jogam flores. Foi muito comovente. Nós tínhamos as flores e eles tinham as mensagens escritas, acho que em pedaços de papel. E eles jogaram. Foi lindo. Os russos levam as famílias a um necrotério numa cidade próxima, onde os corpos recuperados estão sendo mantidos. Muitos estão muito mutilados para serem identificados. Eles pedem às famílias para olharem as peças de roupa recuperadas para ajudar na identificação. Brenda Clark encontra as fotografias da família de seu filho. Isso a deixa arrepiada. Pela primeira vez, ela sabe com certeza que ele estava no voo. A operação de resgate começa a ser realizada. O governo russo mobiliza 238 soldados, policiais, investigadores e socorristas. Todos no mundo da aviação querem saber como um Airbus novinho, equipado com tecnologia de ponta, pode cair do céu sem qualquer aviso. Será que o A310 tem problemas que ninguém conhece? Eles precisam descobrir rápido. O investigador-chefe de acidentes, Ivan Mashkivsky, está no comando. O local do acidente em si oferece poucas pistas. As que ele tem são confusas. Garrafas de champanhe intactas, uma comissária de bordo com máscara de oxigênio e, finalmente, o corpo de pelo menos uma criança jogado na cabine. O gravador de dados de voo indica que os motores estavam funcionando quando ele atingiu o solo. Ele descarta essa possibilidade. Mashkivsky precisa da experiência de um homem que conheça bem o A310. Alguém que também possa recriar o voo fatal e descobrir o que exatamente deu errado. Vladimir Biryukov é um experiente piloto de testes e investigador de acidentes do Instituto Gromov, em Moscou. Ele é especialista no Airbus A310. Biryukov esteve diretamente envolvido nos testes e na certificação da aeronave antes dos russos a comprarem. Minha primeira reação foi de choque devido ao destino que esse avião teve, o destino dessa companhia aérea. Como isso pôde acontecer? Tudo o que eu sabia era que o avião tinha caído em algum lugar da Sibéria. E eu lembro de ter passado uma noite sem dormir, perturbado, tentando descobrir o que poderia ter acontecido e o que poderia ter causado o acidente. Pode entrar. Você deveria vir e ouvir isso. Cada investigação começa com uma análise completa do gravador de voz da cabine do avião. Desta vez, ele revela algo perturbador. Vem sentar na minha cadeira. Você quer? Vem. Pai, posso virar isso? Sim. O Kudrinski estava pilotando, não estava? Sim, de acordo com o diagrama. Posso virar isso? Sim, mas se você virar para a esquerda, para onde o avião vai? Para a esquerda. Isso. De novo.
Posso virar isso? Sim, mas se você virar para a esquerda, para onde o avião vai? Há 10 anos não era incomum que as pessoas fossem convidadas para ir até a cabine de comando. Desde o 11 de setembro, isso se tornou muito mais rígido. E as portas da cabine ficam trancadas durante todo o voo. Cada país estabelece suas próprias regras quanto a quem tem acesso à cabine de comando. Em alguns países, isso depende do capitão, que pode convidar pessoas para a cabine de comando. Mas deixar eles manipularem os controles de um avião, independentemente de haver pessoas junto ou não, o fato de isso ter sido permitido é definitivamente uma exceção no setor. Posso voltar pro meu assento? Os dois investigadores ficam atônitos com o que ouvem no gravador de voz da cabine. É inacreditável. Esses dois jovens que não conseguimos identificar, eles não foram jogados na cabine pelo acidente. Eram os filhos dele. E eles estavam pilotando o avião. De novo. Os investigadores estão sem palavras. Como 3 pilotos experientes permitiram que crianças pilotassem um avião comercial? Eles estão prestes a descobrir algo ainda pior. As crianças são apenas parte do problema. Uma característica pouco conhecida do avião se mostrou fatal. Por que ele tá virando? Tá virando sozinho? Vira pra esquerda. Pro outro lado. Pro outro lado. Pra esquerda. Agora pra direita. Pro outro lado. Eu tô virando pra esquerda. Sai. 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 Vira pra esquerda, tô vendo solo. Investigadores russos ouvem o gravador de voz da cabine de comando de um Airbus da Aeroflot que caiu na Sibéria. O que eles ouvem faz seu sangue gelar. Potência máxima. Potência máxima. Já tá em potência máxima. Potência máxima. Devemos entender o estado de espírito do pai. Ele está muito orgulhoso do que está fazendo. Ele convida os filhos para irem para a cabine de comando. A rigor é uma violação, é claro. Mas eu sei que essas violações acontecem na vida real. Não estou condenando nem defendendo ele. O que eu estou tentando dizer é que nenhum desastre ocorre por um único motivo. Sempre há mais de um. Todos juntos. Mas desta vez, realmente parece ser uma única causa. Uma criança pilotando o avião. E isso causa um choque nos altos escalões da Aeroflot. Não, eu acho que isso beneficiaria a... Os investigadores sentem a pressão. A mídia soube que Eldar estava no comando. A Aeroflot, tentando melhorar sua imagem da era soviética, quer minimizar os danos. Boris Raibach é consultor aeroespacial em Moscou. Os dirigentes e executivos da Aeroflot, de fato, tentaram ocultar os resultados e minimizar a importância desse acidente por ele ter sido muito vergonhoso. Os dirigentes da Aeroflot não são os únicos acompanhando a investigação. A Airbus, a empresa europeia que fabricou o avião, também está intensamente interessada. Tem muita informação. O que foi? Nada. Se o acidente tiver sido causado por Eldar, isso isentará a Airbus. Ao mesmo tempo, as famílias em luto também estão clamando por respostas. Tem certeza? Para Mashkivsky e sua equipe, é um equilíbrio delicado. Sempre tem mais de um motivo para a queda de um avião. Temos que encontrar. Farei o melhor que puder. Sua reputação, a reputação da Airbus e da Aeroflot dependem de ele encontrar essa outra causa. Era um voo internacional. Era uma aeronave de fabricação ocidental. E era inevitável que a investigação que seria conduzida pelas autoridades e os inquéritos que seriam conduzidos pelos advogados expusessem informações. Ao mesmo tempo, a fabricante da aeronave, a Airbus, estava determinada a obter o máximo de explicações realistas sobre o que aconteceu, porque a reputação dessa aeronave estava em jogo.
O que eu contestei foi a maneira como fomos tratados pela Aeroflot. Depois do acidente, eles não nos contaram nada do que estava acontecendo. Eles negaram tudo. Eu queria saber por que meu filho morreu. Eu queria saber por que esses homens tinham permissão para fazer tal coisa. Mas tudo o que recebemos da Aeroflot foi silêncio. Toda vez que a gente tentava descobrir alguma coisa, eles não deixavam. As famílias não são as únicas desesperadas por respostas. Vladimir Biryukov continua tentando descobrir tudo o que pode sobre o motivo pelo qual o Airbus caiu. Analisando as informações do gravador de dados de voo, ele pode rastrear e repetir cada comando dado à aeronave durante o voo. Estávamos tentando chegar o mais próximo possível da verdade, para descobrir a causa. Porque aquele era o precedente, o primeiro avião de produção estrangeira a cair enquanto voava para uma companhia aérea russa. A investigação confirma que o piloto automático estava ligado quando o avião teve problemas. Mesmo com as crianças na cabine de comando, o avião deveria ter seguido seu curso. O que deu tão terrivelmente errado? Então, alguma novidade? Podemos descartar a filha do Kudrinski. Ela sentou na cadeira, mas não pilotou o avião. Às 17h47, o capitão Kudrinski fala para ela não tocar no botão do piloto automático. Seu pai deu ao piloto automático o comando para virar, enquanto Yana apenas apoiou as mãos levemente nos controles. Foi você. Você virou o avião. Mas quando Eldar assumiu os controles, Biryukov descobriu que algo muito diferente aconteceu. Ninguém poderia ter adivinhado, nem mesmo os 3 pilotos na cabine. Biryukov pode ter encontrado a resposta para o enigma. O gravador de dados de voo do avião mostra que 2,5 minutos antes do acidente, enquanto Eldar estava nos controles, o piloto automático se desconecta parcialmente. Este é o início de todos os problemas do avião. Mas como isso aconteceu? O piloto automático é um computador sofisticado que gerencia a velocidade, altitude e trajeto de uma aeronave. A altitude e o trajeto são controladas por 3 funções principais. O leme, que controla o movimento lateral. Os profundores, que controlam o movimento vertical. E os ailerons, que servem para virar. No voo 593, o piloto automático se desconectou dos ailerons. Os pilotos automáticos que eram usados anos atrás eram do tipo liga-desliga. Nos sistemas de gerenciamento de voo atuais, você pode literalmente pegar fragmentos do piloto automático e desativá-los, mas não necessariamente apertar o botão e desligar tudo, a menos que queira. A pergunta que realmente preocupa o investigador de acidentes Biryukov é: como o piloto automático se desconectou parcialmente? Não há menção disso na gravação de voz da cabine. Se isso for uma falha na aeronave, pode ser fatal para voos futuros. A única forma de saber com certeza é reconstruir o acidente em um simulador de voo na sede da Airbus Industries em Toulouse, França. A experiência de Biryukov como piloto de teste e seu conhecimento detalhado do A310 é crucial para a investigação. Usando informações do gravador de dados de voo, Biryukov reconstrói os eventos, começando quando o capitão Kudrinski permite que seu filho se sente nos controles. Um copiloto ajudará a replicar as ações de Piskarev. Olha para a esquerda, observando o solo quando estivermos virando. Ao contrário de sua irmã, Eldar gira o manche antes que seu pai possa dizer ao piloto automático para virar o avião. Os controles estão rígidos porque ele está lutando contra o piloto automático. No simulador, Biryukov reproduz cada movimento de Eldar. Agora. Tá começando a virar. Virando. Virando. Aqui. Se segurar por muito tempo, ele se desconecta. Quanto tempo? 30 segundos. E ele se desconecta suavemente. Sem aviso. Não. Não. Ninguém na cabine sabe,
Mas esse é o momento crítico. A resistência de Eldar, na verdade, desativa a parte do piloto automático. Leva apenas meio minuto, mas a partir daqui, Eldar está controlando os ailerons. Eldar está pilotando o avião. Por que ele tá virando? Tá virando sozinho? Tá. O que parecia um caso simples e direto é de repente muito mais complexo. Pra esquerda. Pro outro lado. O garoto de 15 anos pilotando o avião não é a única razão pela qual eles caíram. A descoberta destaca uma falha aparente na forma como os pilotos são treinados no A310. Já tá em potência máxima. O investigador de acidentes Vladimir Biryukov finalmente descobre a terrível sequência de eventos que fez o voo 593 da Aeroflot cair. O filho de 15 anos do capitão Kudrinsky havia girado a coluna de controle do avião contra as configurações de voo programadas. Isso desconectou o piloto automático dos ailerons sem aviso, fazendo com que o avião virasse. Aqui. Se segurar por muito tempo, ele se desconecta. Quanto tempo? A aeronave então começou a fazer uma curva descontrolada para a direita, que ficou cada vez mais acentuada. Mas por que ninguém percebeu que o piloto automático tinha se desconectado? Outra peculiaridade do avião é que ele não possui alarme que sinalize o desacoplamento do piloto automático. Enquanto nossos aviões russos têm um alarme que soa quando isso acontece. Então, eu acho que o capitão deixou o garoto fazer aquilo, mesmo que de forma irregular, acreditando que, se o piloto automático fosse desativado, a tripulação seria alertada sobre o fato. O A310 tem apenas uma pequena luz para informar que o piloto automático foi desativado. Não há alarme. E a tripulação russa, obviamente, não estava ciente disso. Mas há outro motivo pelo qual ninguém percebeu o que estava acontecendo. O piloto automático ainda parece estar funcionando normalmente porque está controlando as outras funções do avião. Embora o avião estivesse inclinando, a situação ainda não era crítica. Naquele ponto, se a tripulação agisse corretamente, ainda poderiam ter estabilizado o avião. Eldar é o primeiro a notar que o horizonte artificial está inclinado. Por que ele tá virando? Tá virando sozinho? Tá. Os três pilotos não entendem. Afinal, Kudrinsky retornou o voo para o trajeto do piloto automático. Makarov oferece uma explicação. Entramos numa zona. Num circuito de espera. Certeza? Absoluto. Aumentando 1 grau por segundo. 27 graus. Agora devemos entrar na zona. O que é isso? Um arco estranho agora aparece no painel de navegação. Parece o percurso que um avião faria circulando um aeroporto à espera para pousar. Apareceu um arco muito parecido com o arco que aparece no visor quando um avião entra em uma zona de espera. As zonas de espera ao redor dos aeroportos. Quando muitos aviões se acumulam, eles entram nessa zona e ficam dando voltas enquanto esperam. Mas não poderia haver tal zona naquele ponto da rota. Mas ainda assim ouvimos no gravador de voz um... Ei, estamos entrando numa zona. Esse circuito de espera falso distrai a tripulação por 9 segundos. É nesse momento que o avião ultrapassa um limite crítico. O Airbus agora está inclinando a 45 graus, muito além dos seus limites. Ele não pode virar tão acentuadamente e manter a altura. Agora está perdendo altitude. Gente! Mas o piloto automático do Airbus não está mais controlando os ailerons. As outras funções tentam compensar, levantando o nariz do avião e aumentando a potência para manter a altitude. Os passageiros são pressionados contra seus assentos. Está prestes a estolar e começa a tremer como uma folha. Segura! Só segura! Parte do painel de controle de voo agora se apaga. É um sinal de alerta de que o avião ultrapassou seus limites de projeto. A partir daqui, o Airbus está fora de controle. Ao recriar o voo fatal, Biryukov descobriu como uma falha de julgamento e concentração resultou em uma crise catastrófica. Mas a tripulação poderia ter salvado o avião e seus passageiros?
Os pilotos do voo 593 tentam tirar o avião de seu mergulho fatal, puxando para cima. Mas eles vão longe demais. O avião sobe abruptamente e entra em stall. Estamos perdendo altitude. Agora começamos a girar, então o que fazemos? Está parando de girar. Estamos estabilizando. Daqui a pouco sairemos do mergulho. Tudo o que eles tinham que fazer era soltar. O avião possui um mecanismo de sobrevivência que não permite que ele entre em stall, mesmo em velocidades muito baixas. Mas o piloto precisa saber disso. A situação era totalmente nova para eles. Eles não estavam acostumados com isso. Uma situação estressante e incompreensível. Teria sido necessário ter habilidades especiais para agir corretamente em uma situação assim. A culpa não foi da tripulação, porque se uma pessoa não sabe como fazer algo porque nunca foi ensinada a fazer, não dá para culpá-la. A perseverança da equipe em uma investigação aberta e honesta mostrou que havia mais de uma causa simples por trás do acidente. Suas descobertas beneficiaram toda a indústria, especialmente a revelação de que o piloto automático pode se desconectar parcialmente. Isso continua sendo uma característica do A310, pois permite que os pilotos controlem certos elementos de um voo enquanto deixam o restante para o computador. Mas agora as tripulações sabem disso. A infelicidade do capitão Kudrinski é que foi desencadeada de uma forma inesperada e difícil de detectar. O acidente do avião russo ocorre em um momento preocupante para a indústria aérea. Em 1994, no mesmo ano em que o voo 593 caiu, uma série de acidentes nos Estados Unidos levantou questões sobre como os pilotos comerciais lidam com situações de descontrole, em que a aeronave se encontra em condições de voo extremas. Quando pensamos em transtornos em um avião de grande porte, pensamos em um comportamento que está além dos regimes normais de voo. Ou seja, mais de 20 graus de inclinação para cima, mais de 10 graus de inclinação para baixo e ângulos de inclinação lateral maiores que 25 graus. Dentro de um ano, a indústria passou a oferecer treinamento de recuperação em situações críticas, ensinando os pilotos a como lidar em situações extremas como a do voo 593. A tragédia de uma viagem para Hong Kong pode ter contribuído para a segurança de outros passageiros e tripulantes. Para os pais e amigos dos que estavam a bordo, o que aconteceu naquela noite nunca sairá de suas mentes. O corpo de Adrian DeVille foi um dos 22 que nunca foram identificados. Seus restos mortais foram cremados juntos pelas autoridades russas. Na minha cabeça, ele estava dormindo e ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. É como eu lido com isso. A tripulação do Airbus está enterrada no cemitério Mitinskoye, em Moscou, em um túmulo de herói, ao lado dos bombeiros que morreram na usina nuclear de Chernobyl. Yana e Eldar descansam ao lado do pai. Posso imaginar o horror que eles viveram em seus últimos momentos. Ele sabia que não eram apenas todas aquelas pessoas dependendo dele, mas também seus próprios filhos. Sim, foi uma violação. Sim, ele cometeu um erro. Mas como tudo aconteceu, foi um acidente estranho, uma coincidência bizarra. Eu posso perdoar o piloto. Posso perdoar as crianças porque elas eram inocentes. Esse homem tinha 39 anos de idade e, durante esses 39 anos, ele teve uma carreira de piloto exemplar. Ele tinha uma família da qual se orgulhava. E foram os últimos 5 minutos desses 39 anos que deram errado. Crianças não deveriam ser permitidas na cabine de comando, mas dizer isso agora não vai trazer o Mark de volta, né? Mas pode impedir que coisas parecidas aconteçam no futuro.